Marisângela, eu vou tentar ser o mais semelhante a ela pregando. À noite eu sou eu, hoje eu vou tentar ser o mais semelhante a ela. Eu digo para ela que o culto de domingo pela manhã é o culto dos intelectuais, do pessoal mais, né, os quase rabinos, porque houve uma rabina pregando. À noite é o povão que gosta de ouvir o pastor batendo, eles estão apanhando, rindo, eles nem sabem. Chega em casa, eu estou com uma dor aqui, o que houve? Né, eles falam assim, cara, não sei o que aconteceu, foi mau jeito. Não, foi Jeová que lascou-lhe a chibata em vocês. Então, hoje pela manhã, eu vou tentar, vou procurar nem sair do meu lugar. Mas, se eu for tomado pelo Espírito Pentecostal, aí vocês me perdoem para eu, né, também não ser muito, não eu mesmo, porque eu não sei não ser eu mesmo. Abra sua Bíblia comigo em Jó 42, verso 10. É um texto que ela não pregaria, né? Então, Jó 42, versículo apenas de número 10. Ó, não bota referência, porque domingo de manhã o pessoal vem de Bíblia. Então, não precisa botar, não. Beleza? Vai ter que vir de Bíblia. Jó, só bota referência, Rebeca. Jó 42, verso 10. Diz assim, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Vamos ler juntos, como igreja? Vamos lá, Jó 42, 10. E o Senhor... Quantos nessa manhã gostaria que Deus acrescentasse em dobro na sua vida? Quantos nessa manhã? Levanta a tua mão para Deus dar uma fotografada aí e ver sua mão levantada. Você gostaria? Abaixa a mão. Agora responda para si mesmo. O que é que você anda fazendo enquanto espera Deus te restituir em dobro? O que é que você anda fazendo? Não há restituição quando nós nos portamos de qualquer maneira. Não há manifestação do poder de Deus e nem da bênção de Deus quando nós nos comportamos ou nos portamos de qualquer maneira. Existem muitos segredos nesse texto e muitos segredos na vida de Jó. Mas hoje pela manhã, eu quero compartilhar algumas coisas, alguns princípios muito interessantes. Na verdade, eu não venho trazer nada de novo para você. Como diz o pastor Eduardo Dutra, eu vim tirar uma poeirinha daquilo que muitas das vezes fica esquecido em algum lugar, ou da nossa casa, ou até mesmo dentro do nosso coração. Que o tempo vai deixando uma poeirinha, e que de vez em quando é bom pegar uma flanelinha, né, ungida pelo óleo do Espírito Santo, pela unção, e dar uma tirada para lembrar que Deus ainda é Senhor de todas as coisas. Então olhe para o seu irmão e diga assim, não há nada impossível para Deus. Vai, diga para ele assim, não há nada impossível para Deus, aleluia! Anote o que eu vou lhe dizer, você vai gostar disso. Deus tem um jeito, presta atenção, Deus tem um jeito que dá jeito naquilo que não tem jeito. Vamos repetir? Deus tem um jeito de dar jeito naquilo que não tem jeito. Você crê nisso? Então, se você entrou aqui dizendo, não tem jeito, eu quero te dizer que Deus tem um jeito de dar um jeito nisso que você diz que não tem jeito, porque Ele é Senhor, aleluia! Se você quer dar um aplauso ao Senhor. Desde que aquele ser nasceu, aquele ser que está no colo da pastora Marisângela, eu tenho percebido que há algo diferente da parte de Deus na nossa vida, na minha vida e na vida da pastora Marisângela. Eu nunca senti, nesses 50 e... Quantos anos tem? 56? Não, que 57? Se eu digo que tu tem 51, tu me mata. Eu tenho 56. Nesses meus 56 anos de idade, eu nunca senti um carinho de Deus tão especial com a minha vida. Eu nunca tinha sentido isso. Talvez, à medida que você vai ficando um pouco mais maduro, você comece a perceber coisas que antes você jamais percebeu. Eu nunca
desfrutei de algo tão especial com a minha família, e principalmente com os propósitos que eu coloquei no meu coração quando assumi o meu ministério pastoral. Isso é uma verdade porque eu também tenho ouvido de alguns irmãos que têm compartilhado comigo o quanto Deus tem sido fiel em algumas áreas da sua vida. Quem tem provado da fidelidade de Deus aqui? Diga comigo, Deus é fiel. Amém? E algumas coisas que inclusive nós temos vivido, são coisas que para mim, de uma forma natural, parecia que Deus havia se esquecido. Porque quando temos uma palavra de Deus, quando temos um sentimento guardado dentro de nós, que temos a certeza que foi Deus que colocou, e as coisas não acontecem, a gente às vezes pensa que Deus se esqueceu de nós. Mas na verdade, se pararmos para fazermos uma análise, a gente vai perceber que as oportunidades que Deus nos dá não param de surgir diante dos nossos olhos. A grande questão é que oportunidades aparecem e nós as deixamos passar, e muitas das vezes sem sequer nos esforçarmos ou para tomar posse ou para melhorar alguma coisa na nossa vida. Mas eu creio de verdade, que Deus é um Deus que ainda trabalha em favor daqueles que o amam. Amém? Deus trabalha em favor daqueles que o amam. Na semana passada eu preguei uma mensagem na igreja de um amigo lá no Recreio, e já preguei essa mensagem aqui também algum tempo atrás, e eu fiz uma live, se não me falha, anteontem, falando sobre isso. Falando sobre uma passagem que está no livro dos Reis, onde Deus chama, o profeta precisava de uma resposta, e aí o profeta chama um adorador, chama um tangedor, segundo Reis, capítulo 3, se não me falha a memória. O profeta chama um tangedor e diz o texto que quando o tangedor começa a tocar, os céus se abrem e uma resposta do céu chega até o profeta. Abre-se parênteses nessa história para dizer para você, tome cuidado para onde a sua mente é levada no momento da adoração. Porque o momento da adoração ele é poderoso. É por isso que nós, muitas das vezes, no momento do louvor, nos perdemos, consciente ou inconscientemente. Nos perdemos em ficar observando a luz, em ficar atendendo um telefone, em ficar conversando com alguém, porque o inimigo sabe que no momento da adoração, quando nós nos lançamos na adoração, algumas respostas podem se manifestar diante de nós. É por isso que na adoração, irmãos, há uma grande batalha, até mesmo porque aquele que caiu fazia parte da adoração, havia sido eleito por Deus para coordenar toda a adoração no céu. Então ele cai, e quando ele cai, ele sabe qual é o poder que há na adoração. Por isso que no momento da adoração, a gente tem que dizer assim para o irmão do lado, até daqui a pouco, porque eu tenho uma viagem para fazer, essa viagem, o destino é a sala do trono, onde a minha resposta vai chegar. E a Bíblia diz que aquele profeta, quando recebe uma palavra, ele recebe uma palavra muito louca, desculpa a expressão, não estou chamando Deus de louco, nem a sua palavra, mas para que você entenda, ele recebe uma palavra que foge do entendimento humano. Ele diz assim, Deus diz para ele assim, olha, não tem chuva, não tem água, mas cavem muitos buracos, cavem muitas covas. Só que enquanto você cava, você não vai ter nenhum sinal de que vai chover. Enquanto você cava, você não vai sentir o vento da chuva chegando. Você não vai sentir o cheiro da chuva. Você não vai ver nenhuma nuvem no céu, mas só cava, porque eu vou fazer chover. A Bíblia diz que eles cavaram, não diz quanto tempo, mas cavaram. E eu fico imaginando, né, nós orando, e não vê nenhuma manifestação de uma melhora. A gente fica imaginando a gente jejuando, e às vezes as coisas até pioram. Eu fico vendo a gente vindo para o culto, fazendo propósito, e a gente não tem nenhuma resposta, nenhuma nuvenzinha passando assim, vai melhorar. Só tem um detalhe, aquele que fala é fiel para cumprir o que ele fala. Deus é um Deus que fala e banca o que fala. Ele, quando assina o que fala, pode segurar a sua ansiedade, pode esperar, porque aquele que diz é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. E sabe o que diz o texto?
No tempo de Deus a chuva veio, e as cisternas foram cheias, nem o povo morreu, nem o gado morreu, ninguém morreu, mas aqueles que acreditaram no Senhor desfrutaram desse milagre de Deus. Muitas das vezes as coisas não vão acontecer nem na hora, nem no tempo, nem da maneira que a gente quer. A gente só precisa ter o entendimento de que eu não fui chamado para entender os planos de Deus, eu fui chamado para obedecer a direção de Deus. Porque Deus não tem compromisso com sinais, Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém? E a palavra do Senhor, ela de uma forma muito clara, ela nos mostra essa história como um grande processo de restituição. E a restituição, irmãos, é um processo. A restituição é um processo, é um agir de Deus na vida de quem crê. Restituição não acontece na vida de qualquer um, restituição acontece na vida de quem crê. E esse tema é tão poderoso que é um tema que tem sido muito pregado nas igrejas, tem sido muito cantado. E na verdade a gente não pode negar que esse tema, que essa direção de restituição é algo agradável ao nosso coração. Como eu disse, afinal de contas, quem de nós não gostaria de ser restituído daquilo que nós perdemos? Quem de nós não gostaria de ser restituído daquilo que nos fora roubado? Quem de nós não gostaria de ter de volta algo ou aquilo que um dia fazia parte dos planos de Deus para a nossa vida? A grande questão é que tem muita gente pedindo a Deus para ser restituído de algo ou de coisas que nunca foram dele. Nunca pertenceram a ele. As pessoas estão pedindo, clamando por algo que estava na sua vida, mas o amor de Deus era tão grande, que ele mesmo tirou do teu lado, da sua vida, em cima, embaixo, não interessa. Ele mesmo tirou, porque não fazia parte dos planos dele para você. E às vezes a gente fica, Senhor, eu quero de volta, Senhor, eu quero de volta, Senhor, manda para mim. Não, irmãos, só existe restituição da parte de Deus, para mim e para você, daquilo que fazia parte dele, para mim e para você. Que fazia parte do que ele tem ou tinha preparado para nós. Só há restituição de quem perde aquilo que um dia Deus colocou na nossa vida. E por algum motivo se perdeu. Uma das histórias mais comoventes e mais poderosas de restituição declarada na palavra de Deus acontece na vida de Jacó. Jacó foi vítima de uma mentira. Jacó, ele é avisado pelos seus filhos que José havia morrido. José, seu filho predileto, seu filho querido. Embora não fosse verdade, na mente de Jacó, o seu filho José estava morto. E morto de forma muito trágica, porque disseram ao velho Jacó que José havia sido devorado pelas feras do campo. E a gente pode imaginar a dor desse pai, que além de perder o seu filho, não pôde nem dar a ele um funeral digno. Jacó estava destroçado. Diz a palavra que Jacó chorava desconsoladamente. Não havia como segurar o choro de Jacó. E isso tudo porque Jacó não tinha mais nada a fazer a respeito de José. E eu lhe pergunto, quantas vezes nós temos chorado por algumas perdas? Quantas vezes nós temos chorado por algumas coisas que nós pensamos que não tem mais solução? Quantas coisas nós temos chorado, clamado, porque alguém um dia disse, ou porque uma circunstância hoje diz que não dá mais, não dá para resolver, é impossível, não tem mais jeito. Quantas vezes nós temos perdido o nosso sono sobre algo que a gente até tem uma visão, não tem mais, sabe? São filhos que hoje estão fora da presença do Senhor, que por mais que ele diga, não, ele vai voltar, aqui dentro você sabe, não tem jeito.
São casamentos que vivem hoje de aparência. São mulheres e maridos que estão no mesmo lugar, mas um dorme na sala, outro dorme no quarto. Estão apenas vivendo de aparência. E quando alguém diz, mas isso não tem como ele. Não. Eu até gosto dele, mas não tem jeito. São problemas na nossa saúde, são até problemas financeiros. São problemas onde a gente olha para hoje e nos faz chorar muito. A gente chora muito mais do que crê no milagre. Tem gente que tem prazer em chorar. Tem gente que tem força para chorar, mas não tem força para crer no milagre. Tem gente que a mente vagueia. Vagueia? É a palavra certa, vagueia? É, vagueia. Vagueia. Vai lá na frente, já começa a ver algo que não faz parte do plano de Deus. Mas não consegue acreditar que no estalar de dedos, Deus muda todas as coisas. E por que eu digo isso? Porque Deus sempre tem um jeito de dar um jeito naquilo que não tem jeito. Tem alguém aí? Sabe qual é a minha proposta nessa manhã? Fazer você profetizar e dizer, o Senhor vai trocar o meu choro por muitos, mas muitos risos, pela restituição que está chegando na minha vida. Aleluia! Comece a treinar, comece a sorrir. Pastor, não tenho vontade de rir, mas comece a sorrir, porque você tem um Deus que tem poder para mudar tudo aquilo que ainda não se manifestou na sua vida. Aleluia! Levanta a tua mão e diga, Deus irá me restituir. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga para esse, Deus vai te restituir. Amém? E sabe o que diz o texto? Que quando não havia mais nenhuma possibilidade de rever José. Olha que coisa interessante. Olha que coisa linda o texto. A Bíblia diz que quando não havia mais nenhuma possibilidade para Jacó de voltar a ver José, pastor Sérgio, chega uma boa notícia. Jacó, o seu filho José, está vivo. Você consegue imaginar aquele velho Jacó, sentado na cadeira, que já tinha chorado horrores, que já tinha chorado rios de lágrimas, sentadinho dizendo, Jacó, José, Zezinho, Zezinho, cadê você, Zezinho? E aí alguém chega, meu pai, José vive, José está vivo. Você pensa numa notícia que revigora as forças. Você pensa numa notícia que revigora a fé. Você pensa numa notícia que revigora a visão. Você pensa numa notícia que te faz ser mais apaixonado por Jesus. Eu quero te dizer, tem boa notícia vindo na sua direção. Levanta a tua mão e diga, tem boa notícia vindo na minha direção. Vai ter cura, vai ter milagre, vai ter porta aberta, vai ter restituição. Tem boa notícia vindo na tua direção. Aleluia! Eu creio! Já não sou mais a pastora Marizana, já viu, né? Você não consegue imaginar ela dando um grito desse. Né, Manu? E eu usei como base dessa mensagem o finalzinho da história de Jó. Por quê, pastor? Porque, na verdade, Jó nos ensina grandes lições de como nos comportar no processo da restituição que o Senhor tem preparado para nós. Como eu disse, o texto declara que José estava orando pelos seus amigos quando a restituição bateu a porta. E muitos de nós queremos restituição de muitas coisas, mas precisamos aprender a nos comportar enquanto o processo da restituição está se organizando no céu para chegar até você. E a primeira lição que eu posso compartilhar com você nessa manhã é que eu posso estar passando o que for, eu posso estar passando por qualquer situação, nada
muda a minha integridade com Deus. Amém? Como é que é, pastor? Presta atenção numa coisa. Uma vida de integridade não necessita de respostas favoráveis. Eu só vou ser fiel se... Eu só vou... Esquece. Eu não sou fiel pelas respostas favoráveis, eu sou fiel porque eu decidi ser fiel. Só que existe uma cultura de pagar com a mesma moeda. A gente não paga com a mesma moeda, irmão. A gente já tem uma moeda decidida por nós. Nada muda o que eu penso a respeito de Deus, como eu vivo diante de Deus, o que eu faço para o Senhor. Nada muda. Pastor, eu traí porque minha mulher traiu. Você entrou na mesma lata de lixo que ela. Pastor, todo mundo rouba. Você está no mesmo pacote dele. Pastor, todo mundo xinga. Tu é farinha do mesmo saco. Tu é porco do mesmo chiqueiro. Já viu que sou eu, né? Pastora Marisângela jamais chamaria alguém de porco. Eu queria chamar de cachorro, mas não posso chamar, vou chamar de porco, que é menos... Não, eu me movo de acordo com o ambiente. Não, irmão. Sabe o que Jó me ensina? Jó me ensina que eu não posso mudar a minha essência pelo ambiente que eu estou. Não posso. Não é um ambiente que me define. Mas todo mundo fez. Todo mundo é todo mundo. Já dizia a minha mãe. O que a tua mãe dizia para você? Não, eu quero ouvir se a sua mãe dizia isso para você. O que dizia a sua mãe para você? Então pronto. Isso está no capítulo 1 de Mamãe Disse. Capítulo 1, versículo 1. Porque existem vários versículos, Mamãe Disse, né? Tem um tal de Mamãe Falei aí, mas aqui é Mamãe Disse. Tem vários versículos. Se eu for aí e achar, né? Tem vários aí. Tem vários versículos de Mamãe Disse. Você consegue entender? Eu não posso ser infiel porque alguém é infiel comigo. Eu não posso ser desonesto porque alguém é desonesto comigo. No capítulo 2, no verso 29, a gente vê a esposa de Jó permitindo que a sua boca fosse usada por Satanás, aconselhando Jó, dizendo: Jó, encerra logo essa história. Será que você não está vendo o que está acontecendo contigo? Ela ainda diz algo, ela diz assim: por que você mantém a sua integridade com Deus? Amaldiçoa logo ele. Talvez hoje nós possamos estar sendo tentados a romper com a nossa integridade. Talvez as circunstâncias ao nosso redor estejam nos forçando a romper com a nossa santidade, a romper com o nosso compromisso com o Senhor, por causa desse momento difícil que você está passando. Será que você não tem ouvido frases ou conselhos dizendo: o quê? Tu ainda dizima? O quê? Você ainda vai à igreja? O quê? Você ainda está orando? Você ainda acredita que Deus pode fazer alguma coisa nessa situação? A gente precisa ter muito cuidado, irmãos. No momento em que estamos passando por momentos difíceis, preste atenção nisso, porque isso me manteve íntegro em muitos momentos difíceis da minha vida. Você precisa ter muito cuidado quando uma crise está instalada na sua vida, quem você vai escolher para andar contigo. Porque no momento da crise é muito importante que você esteja com pessoas certas do teu lado. Vai mudar, segura, vamos orar, do que quem? Ih, esquece isso. Está vendo? Eu te falei para não ficar enfiado na igreja, eu te falei, vamos que eu vou te levar para um lugar legal. É muito importante você saber quem vai injetar fé em você. Eu vou andar com quem vai injetar fé em mim.
Vivemos dias difíceis? Vivemos, mas vou andar com quem vai injetar fé em mim. Vai mudar, vai passar, vai. Problemas familiares. Eu já falei isso para vocês. Todo sepultamento que eu vou, eu vou na beira do caixão, vagarzinho eu ponho a mão na cabeça do defunto, Senhor, se for da tua vontade, levanta ele. Tu acha que eu faço isso por religiosidade? Eu faço porque creio, porque a Bíblia diz que se eu orar, o morto ressuscita. Mas já ressuscitou algum? Não. Mas eu vou crer. Para com isso, pastor, não vai ressuscitar, pastor, para com isso. Irmão, não havia ressuscitado ninguém até o dia que ressuscitou o primeiro. Não tem ninguém que entre no meu gabinete e diga assim, pastor, meu casamento está uma bomba, Hiroshima, Nagasaki, meu casamento está implodindo tudo, eu vou me separar. Não tem um que sai do meu gabinete e diga assim, e ouça, pode separar. Por mais que eu veja que está ruim, por mais que eu veja que o negócio ali está difícil, eu digo, vai até o fim. Ora para ele morrer. Mentira. Isso é brincadeira. Nabal, não, essa é brincadeira. Mas eu vou dizer, vai até o fim. Tu escolheu. Tu tinha direito de não escolher, tu escolheu. Agora paga, chupa essa manga. Não, já decidido. Quando diz já está decidido, eu digo, vou orar por você. Vou ajudar você, porque é o meu papel. Não vai mudar. Eu tenho que saber que no momento das dificuldades, com quem eu estou andando. Cuidado que algumas mulheres de Jó, vão querer colar contigo, viu? Para dizer assim, amaldiçoa esse Deus e pede para morrer. Jó até poderia nem imaginar que um dia Deus iria restituí-lo. Mas algo jamais seria negociado por ele, a sua integridade. Jó poderia pensar assim, Deus não vai mudar isso. Deus não vai mudar isso. Tanto é que ele diz, Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó estava dizendo, não importa o que está acontecendo, se eu estou doente, se eu não estou doente, se eu estou com dinheiro, se eu estou sem dinheiro, não importa, eu vou me manter íntegro. Não, as minhas estruturas não vão se abalar. Amém? Você está aí? Para que a gente possa ser fiel de verdade, a gente não pode depender de circunstâncias que nos rodeiam, porque com provas ou sem elas, a gente vai passar a vida inteira cantando. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Eita, meu Deus. Eu vou contratar alguém do pandeiro nessa igreja. Coloca a mão no teu coração e diga para você mesmo, a minha integridade é intocável. Diga, a minha integridade é inegociável. Quantos creem nisso? Dê um forte aplauso ao Senhor. Uma outra atitude que a gente aprende com Jó é que, no meio do processo da restituição, a gente não pode perder a nossa fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Jó tinha certeza de algo. Ele não tinha certeza, talvez, da sua restituição, mas ele tinha certeza de algo. Ele diz assim, no capítulo 19, verso de número 25, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele se levantará sobre a terra. Não tinha nada a ver com a restituição dele. Né?
eu falei isso há umas 3 semanas atrás, quando você vai preparar uma mensagem, lê o contexto. As pessoas acham que isso aqui, Jó estava dizendo sobre a restituição dele. Não, ele estava falando sobre o contexto de que ele havia ouvido, lá do livro do profeta Isaías, que existe um Deus que trabalha, que desde a eternidade, nunca se viu, nunca se ouviu. Jó, ele ouviu isso pelos seus pais, porque naquela época, os pais sentavam com os filhos para ensinar a palavra. Naquela época. Hoje eu não sei mais o que está acontecendo com os pais. Inclusive eu mandei um vídeo para minha nora, para o meu genro e para os meus 2 filhos. Tem um vídeo circulando de um senhorzinho bem velhinho. Eu não sei se ele está com Alzheimer, não sei o que ele tem, mas ele está bem velhinho. E o filho está cuidando dele. O filho está cuidando dele. E aí ele diz assim para o pai. O pai fala assim: o Senhor é bom. O Senhor é bom. E o filho: meu pai, o Senhor é bom. Aí, você sabe que o Senhor é bom? Eu sei, o Senhor me ensinou isso. Não, ele fala assim, sabe? E ele pergunta para o pai: sabe quem me ensinou isso? Ele fala: a Bíblia. Aí o filho: não, quem me ensinou isso foi o Senhor. Ele: fui eu. Foi, pai, o Senhor que me ensinou que o Senhor é bom. Aí ele: que bom que você aprendeu. Se você pegar esse vídeo e ir lá ver o que aconteceu, esse menino deixou a sua carreira para cuidar do pai. Abandonou a sua vida. É um jovem ainda, não é casado, não abandonou família, abandonou suas aspirações para cuidar de um pai que passou a vida inteira cuidando dele. Mas sabe por que ele fez isso? Porque os pais sentavam e ensinavam sobre honra, sobre fidelidade, sobre santidade, sobre princípios. Papai, desculpa lhe dizer isso, eu não sou profeta do caos, mas se você não senta com seus filhos para ensinar isso, talvez você fique velho e termine os seus dias num asilo. Se você não sentar para ensinar a palavra, quando você ficar velho, irmão, assim, que peso. Senta com eles, ensina sobre honra, ensina a palavra. Pastor, meus filhos já estão grandes. Pega os netos, ensina para os netos. Manu vai fazer 1 ano. 1 ano. Aí eu digo assim para ela assim: gol! Ela. Ontem, inclusive, eu saí daqui, fui na casa do meu filho, Pedro. Estava passando Vasco, São Paulo. São Paulo fez um gol. Aí o cara falou assim: gol! Ela. Aí o Pedro: esse não, filha, esse não. Falei: deixa, filha, deixa ela. Eu ensino gol, a avó. Aleluia! Ela. Aí o gol, ela. Ela deve pensar: o que está acontecendo aqui? É gol ou é aleluia? Mas aí a avó ensinou assim: feche os olhinhos para orar. 11 meses, irmão. Olha, eu não estou dizendo que a minha família é melhor que a sua, não. Em hipótese alguma. Minha família é tão imperfeita quanto a sua. Mas a pastora diz assim: vamos orar. Ela fecha o olhinho. Se os meus filhos me abandonarem, ela vai cuidar de mim. Não perca a sua fé. Aprenda uma coisa: não adianta você pedir nada se você não tiver fé para receber. Não adianta você pedir nada se você não tiver fé para receber. Senhor, abre a porta, abre a porta. Pô, mas está tão difícil, o emprego está aumentando, está fechando tudo. Não pede, pô. Não pede. Você não crê, está gastando tempo. Não peça nada que você não tenha fé para receber. A fé, eu já falei isso aqui, a fé é o braço espiritual que a gente toma posse das bênçãos que já foram liberadas no céu. Ei, os céus já liberaram tudo que você precisa. O que é que vai fazer com que eu chegue lá? Minha fé. A fé é esse braço
tomei posse. Desci. A fé é esse braço. Se a gente quer viver restituição em alguma área da nossa vida, você vai ter que ativar a sua fé. Eu creio que Deus tem poder. Tudo ao meu redor pode estar dizendo não, mas eu sei que o meu Deus tem poder para mudar. Eu sei que Deus tem um jeito. Eu sei que Deus tem um jeito para mudar toda essa situação. Eu sei que tem uma brecha no plano do diabo. Irmão, todo plano do diabo tem uma brecha, que Deus entra e muda tudo, que Deus entra e traz vitória, que Deus entra e traz restituição, que Deus entra e muda tudo. Tem uma brecha no plano do inimigo. O único perfeito é Deus, o inimigo é imperfeito, o inimigo é falível. Você vai ter que ativar a sua fé. Ih, pastor, minha fé está tão desativada. Minha fé está no gato. Tire esse gato da tua fé, irmão. Ative a sua fé. Uma outra atitude que a gente precisa ter, eu já vou terminar, para que você se comporte nesse tempo de restituição, é disposição. Uau! Tem gente que quer ser restituído, mas não tem disposição para lutar por aquilo. Uma outra maravilhosa história de restituição descrita na palavra do Senhor está no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Onde Davi, quando volta de grandes batalhas, Davi está cansado. Ele chega na sua aldeia Ziglag. E quando ele chega lá, vê tudo destruído, vê família levada, vê tudo acabado. Irmão, o cara estava voltando cansado, estava voltando destruído, pensando assim: uau, depois de não sei quantos anos, porque uma guerra não durava 2 meses, 3 meses, uma guerra naquele tempo durava anos. E aí Davi chega em casa: vou chegar em casa, vou tomar um banho de banheira, quentinho, vou comer um sanduichinho de pernil, vou tomar uma Coca-Cola, vou chegar em casa, vou ver meus filhos, vou descansar, vou ver um programa na TV. Só que ele chega em casa, encontra a família destroçada, encontra a sua aldeia completamente destruída. Sabe o que ele faz? Ele não olha para o cansaço, não. Que cansaço? Minha família é mais importante que o meu cansaço. A Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. Vamos para a guerra. Chamou os caras: vamos para a guerra. A Malequita não vai levar nada meu, não. Eu vou atrás daquilo que eu perdi. E ele levanta e vai. Irmão, quantas vezes eu estou cansado. Peguei esse ônibus, vim balançando de lá para cá, esse trem. Chegar em casa tem que orar. Aí você chega em casa, teu filho está doente, o casamento está enfermo. Você chega em casa, tem um monte de coisa acontecendo, o diabo brincando, o diabo cirandando na tua casa. Aí você diz assim: estou cansado de lutar, estou cansado de orar, estou cansado. Quer ser restituído? Vai ter que encontrar força onde não tem, filho. É disposição. Vamos embora. A Bíblia diz que ele não só persegue os inimigos, como ele mata todo mundo. Tá com a faca no dente, a lança, né? Tá com a lança no dente. Versículo 18, ele percebe como fere e traz tudo de volta. Tudo que havia sido roubado dele, ele trouxe. A gente quer ser restituído, mas a gente não tem disposição para lutar por isso. Eu nunca sei o que você está passando. Porém, se você é alguém como eu, né? Somos seres humanos normais, com certeza você vai estar guerreando como eu guerrei. E às vezes vai se sentir cansado de tanto guerrear. Mas eu quero te ajudar nessa manhã e dizer uma coisa para você.
levanta agora. Toma uma decisão. Vou me levantar agora. Estou nem aí se eu estou cansado, quanto tempo eu estou lutando. Se Deus vai fazer uma obra, vai ser agora. Seja o preço que for, vou pagar. Seja a direção que for, eu vou seguir. Sabe por quê? Porque você não está sozinho nessa guerra. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está do teu lado. Ele vai na frente, vai abrir o caminho, né? Vai tirando espinho, vai batendo os inimigos. Ele está atrás te guardando, te protegendo. Ele está do lado. Você está cercado por anjos. Bondade e misericórdia estão te seguindo. Os anjos do Senhor já foram enviados para te servir. Quer mais o quê? Maior que está comigo. Maior que está comigo. Deuteronômio capítulo 20. Abre aí, Deuteronômio capítulo 20. Olha essa palavra de Deus para a sua vida. Deuteronômio capítulo 20. Cadê você, Deuteronômio? Sumiu da minha Bíblia. Deuteronômio capítulo 20. Versículo de número 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e um povo bem maior do que você, não tenha medo, porque o Senhor Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Olha o que Deus está falando. Quando você sair para a guerra, meu Deus, isso é muito grande para mim. Eu vou morrer. Quando a unção do tiririca entrar em você, eu vou morrer. Você lembra de Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires. Não é imaginar, vir, é para ver. Deus está dizendo assim, ó, tu vai ver. Sabe o que Deus está dizendo? Tu vai ver, vai ter batalha que você, quando sair, você vai ver, que é maior do que você. Cavalo, carro. Não tenha medo, porque o Senhor, o Deus que te tirou do Egito, está do teu lado. Quantos creem? Quantos creem? Quantos podem dar glória a Deus nessa manhã? Aleluia! Ei, me ajuda a pregar. Sacode o teu irmão, diga se está chegando a tua hora. Vai, diga para ele se está chegando a tua hora. Fica firme, está chegando a tua hora. Os músicos podem subir. Irmãos, existem áreas na nossa vida, e você sabe disso. Existem áreas na nossa vida, você sabe disso, que vai ser necessária uma disposição fora do comum para um milagre acontecer. Sim ou não? Tem coisa que o preço, ó, né? Mas tem coisas, tem guerras que você vai ter que ter uma disposição fora do comum. Você vai ter que falar assim, meu Deus, como eu vou conseguir? Vai conseguir. Você sabia que o problema para Deus nunca foi ter pouca força? Já leu Apocalipse? Eu sei que tu tem pouca força. Deus está falando para uma das igrejas que Ele mais elogia. E aquela igreja que Ele mais elogia tem pouca força. Eu sei que tu tem pouca força, mas se manteve íntegra. Oi? Mas guardaste a minha palavra, se manteve íntegra. Olha o que Deus está dizendo. O problema não é ter pouca força. A gente tem pouca força em algumas situações. Mas quando você guarda a palavra, vem força que tu nem sabe de onde. Existem situações que você vai ter que gastar força além do normal. Por exemplo, aqueles amigos que estavam com acamado. Não é verdade? Irmão, uma coisa é carregar a cama aqui, ó. Outra coisa é na corda. Vai! Cuidado! Deixa eu chamar a sua atenção
na atitude de Jó no momento que Deus lhe restitui. Para a gente terminar. No versículo 8, eu quero ler, versículo 8, de Jó, do capítulo 42, diz assim: versículo 8: Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. No versículo 8, nos mostra que Jó estava ofertando ao Senhor. Os amigos levam as ofertas, entregam na mão de Jó, e Jó, ele oferta ao Senhor, porque até as ofertas de Jó foram tiradas dele. Quando Satanás toca no gado, Satanás estava tocando naquilo que Jó colocava diante do Senhor. Não tinha dinheiro naquela época. As ofertas eram carneiro, bezerro. O diabo matou tudo. O diabo tirou o poder de Jó ofertar diante de Deus. E aí, quando Jó vê uma oportunidade para ofertar, porque pensa comigo, eu queria que você se colocasse na situação de Jó. Jó não tem nada, absolutamente nada. Jó não tem nem o que comer. De repente aparece uma ofertinha na frente dele, um bezerrinho. Ele devia olhar para aquele bezerro. Se Jó fosse um de nós, ou se um de nós fôssemos Jó, a gente olhar para aquele bezerro e falar assim: acabou a minha fome. Oh, delícia, Senhor. Eu estou aqui no Largados e Pelados. Apareceu um animal do céu, vou matar esse animal. Sabe o que Jó faz? Jó não pensa nele, Jó pensa no Senhor. Meu Deus. Jó, ele pensa no Senhor. Irmão, Jó ficou na lona, literalmente. E quando ele vê uma oportunidade de ofertar a Deus novamente, ele nem pensa em outra alternativa. Ele ali na hora levanta um altar de holocausto. A última atitude que Jó tem, que eu quero compartilhar com você nessa manhã, não é o que você pensou ao ouvir me falar sobre isso, né? Caraca, será que o pastor vai tirar uma outra oferta nessa manhã? Não, não é isso não. Se você pensou nisso, me peça desculpa depois. Mas a última coisa que a gente precisa fazer é que Jó, antes de ser restituído, ele restituiu ao Senhor aquilo que ele deixou de fazer. Alô? Alô? Fazer igual o pastor Aio. Alô? O que é que Jó fez? Jó, antes de ser restituído, ele restituiu ao Senhor aquilo que ele havia deixado de... O que é que você deixou de fazer? Deixou de orar? O que é que você deixou de fazer? Deixou de ir ao monte? O que é que você deixou de fazer que um dia você falou assim: Senhor, meus votos, ó, Senhor, na virada do ano, Senhor, na virada do ano, ô papai, eu vou ler a Bíblia toda, eu vou me matricular na escola de crescimento, Senhor, eu vou te servir, ô Senhor, vou dar meu nome lá na rede de casais, vou te servir, eu vou ser obreiro, pai, eu vou ser obreiro na tua casa, só tem feito. O que é que você deixou de fazer para o Senhor? Não é para mim não, irmão, ninguém faz nada para mim. Ninguém faz nada para mim. Se você está fazendo alguma coisa na igreja pensando em me agradar, tu vai se arrepender. Não faz nada para mim não. A única pessoa que faz alguma coisa para mim é ela. E ontem, inclusive, por causa daquela palavra, nem a janta fez. A pastora falou aqui, não foi? Faz janta não. Ela já saiu daqui e falou assim, ó, vamos jantar não, tá? Falei isso. Naquela hora eu falei assim: Senhor, eu estou lhe entregando, lhe declarando um jejum de hoje, 5 da tarde até amanhã, na hora do café. A única que tem que fazer alguma coisa para mim é ela, e eu fazer para ela. Nenhum obreiro, nenhum músico, ninguém toca para mim. Se pensa que toca para mim, vai se frustrar, porque eu não lhe darei a recompensa que você merece.
Sabe o que Jó fez? Restituiu ao Senhor aquilo que ele não mais fazia para ele. Irmão, por causa da nossa luta a gente não ora mais. Por causa da nossa luta a gente não jejua mais. Por causa da nossa luta a gente não tem mais comunhão com o corpo. Por causa da nossa luta a gente não lê mais a palavra. Por causa da nossa luta a gente abandona tanta coisa que é ligada ao Deus que vai trazer restituição para você. A Bíblia diz que Jó, através dos seus amigos, eles lhes trouxeram animais para oferta. Ele não pensou em fazer nada. Ele simplesmente levantou o altar. Levantou um altar de adoração. Ele poderia ter ficado com um novilho, porque ele não sabia o que ia comer amanhã. Ele poderia ter guardado alguma coisa. Ele poderia pensar assim: para que eu vou adorar Deus com tudo isso? Tem muito bicho aqui. Vamos guardar um porquinho desse, vamos guardar um novilhozinho desse para amanhã. Mas não, é tudo de Deus. Bota tudo no fogo. É tudo de Deus, tudo no fogo. Se um dia você diz assim: Senhor, Tu és meu tudo, por que o teu braço está de fora do holocausto? Por que a sua mente está de fora do holocausto? Por que uma parte do teu coração está fora do holocausto? Se você é todo dele, então, vou usar um linguajar, tem que ir tudo pro rolo. Só que a gente só pensa nele quando a gente está precisando. A gente só paga o preço quando a coisa está pior. Aí a gente lembra de Deus. Caramba, tem um Deus que tem a resposta. Ele restituiu ao Senhor o que as circunstâncias forçaram ele a deixar para depois. Depois que a oferta foi colocada diante do Senhor, Jó começa a orar. E quando Jó começa a orar, Deus começa o processo de restituição na vida dele. Eu vou terminar perguntando para você: o que é que nós temos deixado de lado por causa das nossas batalhas? Levante-se nessa manhã. Mas levante-se não apenas com o desejo de ser restituído. Levante-se nessa manhã com a disposição para restituir a Deus aquilo que um dia você deixou de lado. Aquilo que um dia, por causa das suas batalhas, você parou de fazer. Parou de buscar, parou de servir. Não quer mais ter um lar espiritual. Não quer mais confiar em líderes, em pastores. Irmão, eu não tenho nada a ver com o que estão fazendo por aí. Nada a ver. Nada a ver. O que é que você precisa nessa manhã? Trazer de volta para a presença do Senhor. Eu quero dizer que o tempo da sua restituição já começou. Deus está trabalhando em seu favor. Sabe por quê? Eu vou repetir. Sabe por quê? Porque Deus tem um jeito de dar jeito naquilo que não tem mais jeito. Quantos recebem essa palavra? Fique de pé, dê um aplauso ao Senhor. O que o olho não viu, nem ouvidos ouviu. Vamos declarar essa canção nessa manhã? Diga bem forte, vai. É o que Deus tem preparado para você. O que não chegou ao coração do homem, os segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado para você. Diga bem forte, declare. O que Deus fez até pra mim, só me resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé. A fé nos leva a crer. A igreja declarando, vai. Que coisa. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer.
Deus tem preparado para você. Que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado para você. Chega agora, de todo o coração, com muita força, vai. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé, a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé. A fé nos leva a crer. Pega as mãos, declare, vai. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores, que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão. Mesmo assim, eu confiarei em ti. Pode, aleluia. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão. Mesmo assim, eu confiarei em ti. Que coisas maiores, declare. Coisas maiores Milagres acontecerão. você não imagina o que Deus irá fazer. Diga isso pra quem está do teu lado, vai, diga pra ele, seja profeta, vai. Coisas, profetiza aí pra quem está do teu lado nessa manhã, vai. Milagres, você não imagina. Mais uma vez. Tem gente nessa manhã que precisa ouvir isso. Tem gente que precisa ouvir isso, vai. Que coisas maiores. Tem gente que precisa ouvir isso nessa manhã. Então diga pra ele, diga. O que Deus irá fazer. Coisas maiores, vai. Que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Mais uma vez. Coisas maiores, só voz. Coisas maiores Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Há um tempo de restituição da parte de Deus. E se Deus me deu essa autoridade profética, eu quero declarar sobre a sua vida que o ano não vai terminar. O ano não vai terminar sem que aquilo que está no teu coração guardado, Deus coloque nas tuas mãos. Amém? Porque Deus sempre tem um jeito de dar jeito naquilo que não tem jeito. Quem recebe essa palavra, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia! Pode o fruto da oliveira mentir. Pode o fruto da oliveira mentir. O justo mendigar o pão. Mesmo assim, eu confiarei em ti. Pode o fruto. Pode o fruto da oliveira mentir. O justo mendigar o pão. Mesmo assim, eu confiarei em ti. Que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas Maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Dá uma salva de palmas ao Senhor, amém? Eu já vou terminar. Eu queria que o Marquinhos e a Vanessa viessem com a família aqui e trouxesse o pesadão Lucas. Pesadão, quase 10 quilos. Luca,
italiano com 2 C. É Luca. Lucas não, Luca. É um só, né? É um menino só, porque Lucas no plural. É Luca. Cadê a família? Vem. Oh, aleluia. Hã? Ah, então por isso é Marco Aurélio. Então não é Marquinhos, é Marquinho. Aí botou o filho no singular também, porque o pai é Marco. É isso, né? Família grande, hein? O pessoal lá produz mesmo. O pessoal assiste cultos casais, né? Aleluia. Os aniversariantes não vão embora não, que eu vou orar pelos aniversariantes também. Alguém soprou no meu ouvido que tem gente que vai pagar almoço hoje aí. Amém? Olha pro lado aí e pergunta assim: essa palavra é para você. O almoço hoje é por sua conta. Amém? Glória a Deus. Vamos estender a mão para cá. Vem cá me ajudar, bem. Vamos ajudar. Vamos orar pelo Luca. Estende a mão para cá. Vamos abençoar a vida do Luca. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, diante da Tua igreja, colocando a vida do Luca nas Tuas mãos, Senhor. Desde o nascimento, desde a notícia que a Vanessa estava grávida, Deus, o Luca foi consagrado ao Senhor. 9 meses orando, profetizando, determinando que o Luca é um ministro da sua geração. E que nenhum mal sucederá à sua vida, praga alguma chegará à sua tenda. Luca é separado pelo Senhor para marcar a sua geração de uma forma intensa. Pedimos da sabedoria ao Marco, da sabedoria a Vanessa, para criar o Luca nos caminhos do Senhor. Ensinar o Luca os princípios da palavra, o temor ao Senhor. Ensinar o Luca, Senhor, tudo aquilo que ele precisa saber para que ele não se desvie da Tua presença. E diante da Tua igreja, nós queremos declarar, Pai. Rapaz, nós declaramos que o Luca é seu, Senhor. Vamos tirar foto? Aí, ó, certificado para tirar foto. Junta aí todo mundo. Vamos lá, junta aqui, dá um jeito. Junta aí. É vídeo. Amém. Glória a Deus. Amém. Cadê os aniversariantes? Corre aqui. Você que fez aniversário e que a gente não orou por você, corre, vem. Vem, Gisele, vem embora. Isso, vem. Aniversário de casamento, vem embora. Vem, Andréia. Céu baixinho. Ih, fez aniversário, Tempestade? Hã? Tempestade, essas crianças não são fáceis, não. Cadê o terremoto? Tá lá na salinha? Tempestade e terremoto. Olha lá, vem pra cá. Aí, ó, André, aí, ó. Vai pegar fogo ali no. Rapaz, tô sentindo aqui, ó. Esse altar aqui, ó. Estende a sua mão aqui, vamos orar por esses irmãos, amém? Aniversário de casamento, Tatá e Renan. E aí, que é isso? Muito bom, casamento. Mas vocês aí, eu acho que vai dar certo, hein? Esse casamento eu acho que vai dar certo. Esses casamentos aí são bases da igreja. Família é a base da igreja. Amém? Eu creio que cada lar aí é um refúgio de profetas. Amém? Tem profeta nessas casas aí. Tem profeta, tem levitas nessa casa aí. Deus vai trazer toda a graça, todo o poder necessário para que essa casa continue de pé. Vai esventar a vontade, porque essas casas aí estão na rocha. Amém? Pai, muito obrigado nessa manhã pelo privilégio de estarmos na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, diante desses nossos irmãos que estão celebrando mais um ano de vida. Senhor, guarda seus corações, guarda suas mentes, guarda, Senhor, as suas casas, suas famílias, guarda a integridade do coração de cada um deles. Que, como foi pregado nessa manhã, que haja
disposição no coração de cada um deles, de ver o que Deus tem preparado para as suas casas, para as suas vidas. Colocamos esses casais também diante do Senhor e declaramos, Senhor, que praga alguma alcançará esses lares, que o poder de Deus, o poder que manifesta a sua graça e a sua glória, hão de perpetuar nesses lares, independente de onde eles estiverem morando. A sua graça, Deus, se manifestará todos os dias das suas vidas. Nós nos alegramos e engrandecemos o teu nome pela vida de cada irmão aqui representado, pelos que fizeram também aniversário e não estão aqui. Que o Senhor guarde seus corações, que o Senhor firme a sua integridade e a sua total dependência do teu Espírito, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações te levem de volta para o seu lar, lhe dando um domingo de paz, um domingo de alegria, um domingo onde o Espírito de Deus vai falar aos seus corações de forma muito clara, e que a restituição preparada para os céus ainda chegue na sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe, bom domingo, às 18h30 estaremos de volta. Graça e paz.